Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, sou formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Esta é a rúbrica Trate as Finanças por Tu e hoje vamos falar sobre os trabalhadores independentes, o regime simplificado e a contabilidade organizada. Antes de começarmos a desenvolver este tema, quero só fazer uma breve referência à formação em e-learning e live streaming da Certform. Atualmente, a Certform desenvolve um conjunto de cursos de formação na modalidade de e-learning e a temática que hoje vamos dar, que é uma temática de IRS, categoria B, trabalhadores independentes ou rendimentos profissionais empresariais e o regime da contabilidade organizada ou do regime simplificado. E essa mesma matéria é amplamente desenvolvida, assim como o IRS na sua globalidade, no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, também no curso prático de Gestão Fiscal, onde existe um módulo exclusivo para IRS e um módulo exclusivo de Segurança Social, onde também se dá a Segurança Social dos trabalhadores independentes, mas também temos, ao nível do IRS, o curso prático de processamento de salários, IRS e Segurança Social com Informática Aplicada. Estes são os cursos onde desenvolvemos a matéria de IRS. Pode consultar o nosso site e ter acesso a todos os cursos de formação que estão a ser ministrados na modalidade e-learning e na modalidade de live streaming. Ora, o que é que vem a ser então o regime simplificado e a contabilidade organizada? Vamos aqui ao código do IRS, que faz parte, está no portal das finanças, e o regime simplificado ele está previsto no artigo 31 do código do IRS e o artigo 28 do mesmo código faz referência às formas de determinação dos rendimentos empresariais e profissionais. Ou seja, quem está inscrito na categoria B, rendimentos empresariais profissionais, conhecidos pelos trabalhadores independentes. Trabalhadores independentes são aqueles que prestam serviços e depois existem aqueles que vendem ou produzem mercadorias e que são os empresários em nome individual. Todas estas pessoas exercem por conta própria uma atividade. E essa atividade, ao gerar, obviamente, rendimentos, vai ser tributada ou pela via do regime simplificado ou pela via da contabilidade organizada. Quando se inicia a atividade, se nós fizermos uma previsão inicial de volume de negócios, de faturação, que não alcance anualmente e na proporção 200 mil euros, e diga-se de passagem, a maioria esmagadora, vamos ser colocados, digamos que por defeito, pela autoridade tributária no regime simplificado. Se bem que podemos logo fazer uma opção por contabilidade organizada. Mas quando iniciamos uma atividade na categoria B, como trabalhador independente ou como empresário em nome individual, e se a nossa estimativa, a nossa previsão for superior a 200 mil euros de volume de negócios, nós somos imediatamente enquadrados na contabilidade organizada. A partir do momento em que a atividade começa a desenvolver-se, tem tudo a ver com o ano anterior. E aqui estabelece o artigo 28 do Código do IRS.
O artigo 28 destina-se às formas de determinação dos rendimentos empresariais e profissionais. Rendimentos empresariais, mais uma vez, têm a ver com a venda e ou a produção de mercadorias, e os rendimentos profissionais, a prestação de serviços. A determinação dos rendimentos empresariais e profissionais, salvo no caso da imputação prevista no artigo 20º, faz-se com base na aplicação das regras decorrentes do regime simplificado. Muito bem. Portanto, o regime simplificado é, sem dúvida, o mais utilizado. Eu já vou explicar em que é que isto consiste na prática. E também, eventualmente, com base na contabilidade organizada. Então, o número 2 do artigo 28 diz assim: ficam abrangidos pelo regime simplificado os sujeitos passivos que, no exercício da sua atividade, não tenham ultrapassado no período de tributação imediatamente anterior, ou seja, no ano anterior, um montante anual e líquido de rendimentos desta categoria de 200 mil euros. Portanto, quem não alcançar no ano anterior 200 mil euros, que é a maioria esmagadora dos trabalhadores independentes, como é óbvio, fica sujeita a regime simplificado. Por exemplo, se chegarmos ao final de 2020 e vamos imaginar que somos um trabalhador independente e tivermos faturado, por exemplo, 15 mil euros, 20 mil euros, 40 mil euros, 50 mil euros, inferior a 200 mil euros, significa que em 2021 estaremos naturalmente em regime simplificado. Se eventualmente chegarmos ao final de 2020, dia 31 de dezembro de 2020, e tivermos um volume de faturação acima de 200 mil euros, vamos ter que ter uma contabilidade organizada. No entanto, quem não alcança os 200 mil euros, que está naturalmente no regime simplificado, pode optar por contabilidade organizada. Ou seja, os sujeitos passivos abrangidos pelo regime simplificado podem optar pela determinação dos rendimentos com base na contabilidade organizada. Isto é uma opção. A opção a que se refere o número anterior deve ser formulada pelos sujeitos passivos. Na declaração de início de atividade, isto é, quando nós iniciamos a atividade, como eu expliquei há bocado, e fazemos uma previsão, e essa previsão não alcança 200 mil euros em termos proporcionais para um ano, isso significa que estaríamos no regime simplificado, mas podemos logo naquele momento já optar pela contabilidade organizada. Depois, a partir do momento em que a nossa atividade está em curso, todos os anos e até ao fim do mês de março, do ano em que se pretendem alterar a forma de determinação do rendimento, mediante a apresentação da declaração de alterações. Portanto, se eu estiver no regime simplificado, eu estou no regime simplificado em 2020, e cheguei ao final de 2020, 31 de dezembro de 2020, e faturei 18 mil euros. Se eu não fizer absolutamente nada, eu vou continuar no regime simplificado, porque não alcancei, obviamente, os 200 mil euros. Mas apesar de ter faturado 18 mil euros e que sei que estaria naturalmente no regime simplificado, eu quero avançar com a opção por contabilidade organizada. Então, até março, até ao dia 31 de março de 2021, eu vou ter que preencher uma declaração de alterações e fazer a opção pela contabilidade organizada. Não esquecer que a contabilidade organizada obriga à contratação dos serviços de um contabilista certificado, porque as declarações que a partir desse momento terão que ser entregues às finanças, eu já vou explicar quais são, elas têm que ser entregues por um contabilista certificado. Contabilidade organizada obriga à contratação dos serviços de um contabilista certificado. Regime simplificado, não. Aliás, ele chama-se regime simplificado precisamente porque é mesmo simplificado.
é simples nas regras, como já vamos ver. Então, este artigo 28 estabelece aquilo que eu penso que ficou claro. Eu agora vou falar um bocadinho sobre o que é o regime simplificado, o que é o regime da contabilidade organizada. Será que existem vantagens em optar por uma contabilidade organizada, não sendo obrigado a lá estar, não é? Porque quem não alcança 200 mil euros anuais, a contabilidade organizada é uma mera opção, porque por defeito estará sempre integrado no regime simplificado. Agora, quem ultrapassar os 200 mil euros em volume de faturação anual, aí vai obrigatoriamente ter que ter uma contabilidade organizada e contratar os serviços de um contabilista certificado. Bom, mas vamos falar então um pouco do que é o regime simplificado. O regime simplificado é uma forma de cálculo do nosso rendimento para efeitos de tributação. Ou seja, está estabelecido no artigo 31 do Código do IRS e o artigo 31, que é o artigo do regime simplificado, ele estabelece um conjunto de coeficientes que são aplicados às diversas ou às diferentes atividades, quer seja de venda de mercadorias e produtos, quer seja de prestação de serviços, e estes coeficientes têm um significado. Eu vou, por exemplo, abordar o primeiro coeficiente. Diz o artigo 31, número 1, a linha A do Código do IRS, que quem estiver no regime simplificado, ou seja, aqueles que não alcançaram 200 mil euros no ano anterior e que não tenham optado pela contabilidade organizada, a autoridade tributária aplica 0,15, que é a mesma coisa que 15%, 0,15, às vendas de mercadorias e produtos, bem como às prestações de serviço efetuadas no âmbito de atividades de restauração, bebidas, atividades hoteleiras e similares. Com a exceção daquelas que se desenvolvam no âmbito da atividade da exploração do alojamento local, tem esta atividade um coeficiente próprio. Esse coeficiente para o alojamento local é 0,50 se o prédio, o imóvel que está a ser explorado, estiver localizado numa área de contenção da cidade. O normal, caso o prédio não esteja localizado numa área de contenção, que são áreas que as câmaras municipais, especialmente do Porto e de Lisboa, colocam restrições, uma vez que se pretende que determinadas zonas também sejam para a habitação e não apenas para a exploração de imóveis ao alojamento local. Portanto, se não estiver numa área de contenção, o coeficiente é naturalmente 0,35. Se estiver numa área de contenção, o alojamento local vai ser condicionado à aplicação de um coeficiente de 0,50. O que é que isso significa? Vamos aqui às vendas. Se eu vender 20 mil euros em mercadorias, isso significa que o fisco vai multiplicar esses 20 mil euros por 0,15. E 20 mil euros, 20 mil vezes 0,15 dá 3 mil euros. O fisco vai englobar 3 mil euros para depois os mesmos serem tributados. Ou seja, nós não vamos considerar que estes coeficientes é o valor de IRS que se vai pagar. Absolutamente nada disso.
Este é o valor que se aplica à faturação para efeitos de englobamento dos rendimentos. Eu já vou mostrar um caso prático, isto já vai ficar mais claro. Agora vamos imaginar, por exemplo, alguém que presta serviços. Os prestadores de serviços estão, na sua grande parte, abrangidos pelo coeficiente 0,75. Por exemplo, um advogado. Um advogado, por exemplo, faturou, vamos imaginar, 30 mil euros durante o ano de 2020. O que vai acontecer é que ele vai declarar os 30 mil euros e a autoridade tributária vai multiplicar os 30 mil euros, que é a sua faturação, por 0,75. O que dá 22.500. E vão ser esses 22.500 euros que depois vão ser objeto de englobamento para a aplicação da taxa final do IRS. Então, ao aplicar 0,75, é como se a autoridade tributária estivesse a libertar da tributação 0,25. Porque 0,75 vezes 30 mil dá 22.500. Significa que 7.500 ficam fora da tributação. É como se fossem considerados os gastos que aquele profissional incorreu para obter o rendimento. E isto é generalizado. Ou seja, todas as pessoas que iniciem atividade e que a atividade esteja na tabela a que se refere o artigo 151, e o artigo 151 é o artigo onde está a lista das atividades de prestadores de serviços. Esta é a lista mais utilizada quando se inicia uma atividade. E quando nós iniciamos uma atividade como trabalhadores independentes, se formos prestadores de serviços, vamos escolher aqui qual é o nosso código. E, por exemplo, um advogado tem o código 6010. Logo, todas as pessoas que desenvolvam uma atividade de prestador de serviço e tiverem um dos códigos ou um código da tabela de atividades do artigo 151, a tabela anexo 1, e estão aqui as várias atividades de prestadores de serviços, recibos verdes. Todas estas pessoas, ao declararem o seu rendimento, esse mesmo rendimento vai ser objeto da aplicação de um coeficiente, e que é de 0,75. Um psicólogo, por exemplo, que é o código 1010, declarou 10 mil euros de rendimento a recibo verde. A autoridade tributária vai fazer 0,75 vezes 10 mil. E o valor que vai ser considerado será 7.500. 7.500 euros para sobre depois esses 7.500 euros serem aplicadas as taxas finais de IRS. Isto significa, e voltando aqui ao artigo 28, isto significa que, desculpem, ao artigo 31, quando existe um coeficiente de 0,75, é como se 0,25 fosse para uma imputação de gastos. E o valor líquido da categoria, para efeitos de tributação, é de 0,75. Por isso é que isto é um regime simplificado. Porque se aplicam coeficientes e esses coeficientes são aplicados a toda a gente. Por exemplo, quem vende mercadorias, o coeficiente é só de 0,15. Então, é como se 0,85 fosse atribuído a gastos que ficam de fora da posterior tributação. E podem perguntar, mas 0,15 para venda de mercadorias e 0,75 para prestação de serviços? Mas porquê é que há essa diferença tão grande? Então, se alguém que vende mercadorias
ou alguém que explora, por exemplo, por conta própria, como trabalhador independente, uma atividade de restauração, por exemplo, faturou 10 mil euros e a autoridade tributária só vai tributar 1.500, 0,15. Sim, porque quem vende mercadorias tem, obviamente, gastos muito mais elevados do que quem presta serviços. Porque se eu vender mercadorias, eu tenho que as comprar para as poder vender. Então está sempre associado à venda de mercadorias o custo da mercadoria. Se eu produzir mercadorias para as vender, eu vou ter que comprar matérias-primas para poder produzir essas mesmas mercadorias. Então, os gastos associados à atividade de venda e de produção de mercadorias, bem como às atividades de restauração, por exemplo, e bebidas, ou às atividades hoteleiras e similares, são consideradas pela autoridade tributária atividades que, para se poder obter rendimento, têm que se suportar mais gastos. Daí, ao aplicar 0,15, é como se estivesse a considerar que 0,85 são gastos e, portanto, fica de fora da tributação. Para os prestadores de serviços, ao aplicar 0,75, está a considerar que 0,25 é como se fossem gastos, é uma dedução, é um abatimento que é feito e, portanto, apenas 0,75 do rendimento será posteriormente objeto de tributação. Mas existem muitos outros coeficientes. É uma questão de se analisar o artigo 31 e de se verificar quais são os coeficientes. Como eu já disse, por exemplo, no alojamento local, normalmente é 0,35. Mas se o alojamento local, se o edifício, se o imóvel estiver a ser explorado e estiver localizado numa área de contenção da cidade, que a Câmara Municipal assim definiu, então já vai a autoridade tributária considerar 0,50 do rendimento. Eu faturei, por exemplo, 30 mil euros em alojamento local, a explorar um conjunto de imóveis para o alojamento local nesta atividade. Faturei 30 mil, a autoridade tributária, se o imóvel ou os imóveis estiverem localizados em áreas de contenção da cidade, a autoridade tributária vai-me aplicar 0,50 ao meu rendimento. Eu faturei 30 mil, eles vão englobar 15 mil, metade, 0,5. Se já não estiver numa área de contenção, eles vão considerar apenas 0,35. Isto é que é o regime simplificado. Quem está no regime simplificado apresenta à autoridade tributária, em primeiro lugar, toda a gente tem que apresentar o modelo 3. No IRS, todos apresentam o modelo 3. E dentro do modelo 3 existem os anexos que teremos que apresentar de acordo com os rendimentos que vamos declarar, ou que estão já declarados. E quem está no regime simplificado tem que apresentar o anexo B, da categoria B. Quem está na contabilidade organizada tem que apresentar o anexo C, também aplicável à categoria B. O anexo B é um anexo que se aplica então àqueles que têm rendimentos da categoria B e que se encontram no regime simplificado. Coloca-se ali a cruz no regime simplificado, depois define-se se temos rendimentos profissionais, comerciais e industriais, ou se agrícolas, silvícolas e pecuários, ou se é meramente um ato isolado, e a partir daqui tem que ser um anexo B por cada sujeito passivo. Ou seja, se o sujeito passivo A tiver rendimento da categoria B, ele preenche o seu anexo B. Se o sujeito passivo B tiver igualmente rendimento da categoria B,
terá que preencher ele o seu anexo B. Este anexo é um anexo por cada titular de rendimento. Depois define-se a atividade, lá do artigo 151, ou de uma classificação de atividade económica, e é neste quadro 4 onde se declaram os rendimentos. Quem vende mercadorias e produtos, por exemplo, coloca no campo 401 o respectivo valor. E é o valor que se coloca aqui que vai a autoridade tributária aplicar 0,15. Lembram-se dos 0,15 das vendas de mercadorias e produtos. Se nós estivermos a explorar o alojamento local, prestações, serviços, atividades de exploração do estabelecimento de alojamento local na modalidade moradia ou apartamento, o rendimento é colocado no 417. E lembrem-se que será 0,35 aplicado a este valor se não for área de contenção, ou 0,50 se o imóvel, o apartamento ou a moradia, o imóvel estiver localizado em área de contenção, 0,5. Para os prestadores de serviços que têm as atividades elencadas no artigo 151, como estivemos a ver ao bocado, eles declaram aqui o valor. Se eu declarar aqui 10.000 euros, a autoridade tributária vai-me aplicar 0,75, o que significa que o meu rendimento líquido passa a ser 7.500 euros. 10.000 chama-se rendimento bruto. Os rendimentos que são colocados aqui denominam-se rendimentos brutos da categoria B. E depois, quando a autoridade tributária aplica o coeficiente do regime simplificado, transforma esse rendimento bruto num rendimento líquido. E 10.000 euros, ao aplicar 0,75, por ser uma prestação de serviços que está na lista do artigo 151, ou na lista anexa, os 10.000, eles aplicam 0,75 e fica 7.500, que passa a ser rendimento líquido da categoria B, que depois vai ser objeto de tributação. Vendas de mercadorias e produtos. Declaro aqui 20.000 euros. É rendimento bruto da categoria B. Vão aplicar 0,15, 3.000 euros. E 3.000 euros passa a ser o rendimento líquido da categoria B. Ou seja, ao considerarem 15 ou 0,15, 15% ou 0,15, estão a dizer muito bem, faturaste 20.000 ou faturaste 30.000, 0,15 é rendimento a ser tributado, os 0,85 ficam de fora da tributação, é como se fossem gastos. Isto é que é o regime simplificado. Portanto, preenche-se o anexo B. Agora, a contabilidade organizada é obrigatória para aqueles que faturam acima de 200.000 euros, como eu já referi e que está no código do IRS. Lá no artigo 28, com base na contabilidade organizada, aqueles que, obviamente, faturarem acima de 200.000 euros ficam obrigatoriamente abrangidos pela contabilidade organizada. Sendo que, eu já referi no início desta sessão, que quem não alcança os 200.000 euros pode, se quiser, optar por contabilidade organizada. E essa opção tem que ser feita até ao dia 31 de março. Já agora, até ao dia 31 de março de 2021, que será a próxima data. Mas qual é a razão de optar por contabilidade organizada? Terá isto alguma vantagem? O regime simplificado não é bom? Porquê que se dá aqui a possibilidade de optar por contabilidade organizada? Ora bem, tudo depende da atividade de cada um.
Isto é uma decisão que tem que ser feita, obviamente, ponderando bastante, mas algumas atividades, face às características que têm e face aos gastos que o trabalhador independente ou o empresário em nome individual terão que suportar, por vezes, a opção de contabilidade organizada faz sentido. E claro que nós estamos aqui sempre numa perspectiva de economia fiscal. Ou seja, nós temos na legislação as nossas ferramentas para podermos fazer opções e nós vamos sempre optar por aquele caminho que vai conduzir a menos imposto a pagar, porque é assim que a lei determina. Portanto, nós devemos e podemos utilizar os mecanismos que estão previstos na lei para pouparmos, para pagarmos menos imposto de forma legal, economia fiscal. E um trabalhador independente ou um empresário em nome individual, e já sabem que trabalhador independente está relacionado com prestação de serviços. Empresário em nome individual está relacionado com venda, produção de mercadorias. Se a minha atividade é uma atividade em que eu tenho que suportar muitos gastos, porque, por exemplo, tenho um escritório arrendado, por exemplo, tenho a meu cargo 1 ou 2 trabalhadores e pago-lhes o ordenado e pago-lhes a componente da segurança social que compete à entidade patronal. Tenho uma estrutura em que tenho gastos elevados com eletricidade, com água, com comunicações. Se a estrutura ela envolve gastos fixos e também alguns gastos variáveis que sejam superiores àquela margem que a autoridade tributária estabelece para gastos no regime simplificado. Lembrem-se que nos prestadores de serviços, eles ao considerarem 0,75, é como se estivessem a dizer que toda a gente tem 0,25 em gastos. Na venda de mercadorias, ao considerarem 0,15 de coeficiente no regime simplificado, eles estão a dizer toda a gente aqui no regime simplificado tem uma imputação de 0,85 para gastos. Mas se os meus gastos são superiores a esses valores, poderá fazer sentido eu optar por contabilidade organizada. Porque na contabilidade organizada, o meu resultado anual, que se chama resultado antes de impostos, é a diferença entre os rendimentos e os gastos. A diferença. Ora, se eu tive rendimentos, e os rendimentos derivam fundamentalmente da faturação. Se eu tive rendimentos de 50 mil euros a vender mercadorias, mas se toda a minha estrutura a nível de gastos custou 45 mil euros, o meu resultado antes de impostos é 5 mil. E até pode acontecer, e a contabilidade organizada permite que isso efetivamente aconteça, o regime simplificado não. Pode acontecer que existam anos em que os gastos sejam até superiores aos rendimentos e, nesse caso, aplica-se um prejuízo na ótica contabilística. Ora, se na contabilidade organizada eu contabilizo rendimentos de 30 mil, mas depois os gastos foram de 32 mil, eu tenho um resultado contabilístico negativo, a diferença. Portanto, vamos imaginar que eu tinha faturado, imaginem, 30 mil euros, mas tive gastos de 32 mil, negativo 2 mil. Na contabilidade organizada são admitidos prejuízos, porque há uma remissão do código do IRS para o código do IRC
e depois o resultado contabilístico tem que ser objeto de um tratamento, de um conjunto de correções fiscais, transformando-se no resultado fiscal e, quando negativo, é um prejuízo fiscal. E, portanto, na contabilidade organizada são admitidos prejuízos, e a contabilidade organizada, o resultado é a diferença entre os rendimentos e os gastos. Por isso pode, efetivamente, favorecer o empresário em nome individual ou o trabalhador independente a opção por contabilidade organizada. Depende da sua atividade, depende da estrutura de gastos e também do volume de faturação. Cada caso é um caso e devemos sempre decidir da melhor forma. Temos que ter um conhecimento de como é que as coisas funcionam e depois fazer a melhor decisão para que, no final de tudo, o IRS gere efetivamente a tal economia fiscal que, de forma legal, podemos conquistar se fizermos as opções corretas. Quem estiver numa contabilidade organizada vai ter que preencher o anexo C. Não o B, o anexo C. O anexo C é para aqueles que possuem contabilidade organizada ou de forma obrigatória, porque ultrapassaram 200 mil euros, ou porque quiseram optar por contabilidade organizada. E este anexo C, ele tem que ser preenchido por um contabilista certificado, uma vez que ele é extremamente complexo, envolve correções ao resultado líquido do período. Isto é um modelo 22 para trabalhadores independentes. Tem aqui as várias correções fiscais que têm que ser feitas, porque ao longo do ano o resultado foi obtido pela diferença entre os rendimentos e os gastos. E formou-se um resultado, mas esse resultado tem que ser corrigido, porque existem determinados gastos que não são fiscalmente aceites e eles consideram-se correções fiscais ou ajustamentos fiscais a crescer. Isto é, em tudo, similar a uma declaração modelo 22 relativamente às empresas. O resultado contabilístico, a diferença entre os rendimentos e os gastos, tem que ser corrigido ou por ajustamentos fiscais a acrescer ou ajustamentos fiscais a deduzir, de forma a alcançar ou prejuízo fiscal, se der negativo, ou lucro tributável, se der positivo. E depois vai ser o lucro tributável que vai ser objeto de englobamento. Quando há prejuízo fiscal, no ano em que existe prejuízo fiscal, o rendimento é zero. E este prejuízo fiscal, ele pode, nos termos do artigo 52 do Código do IRC, poder vir a ser deduzido, recuperado aos lucros em 12 anos. Porque os trabalhadores independentes ou os empresários em nome individual da categoria B, eles, conforme o artigo 52, terão limites de pequena e média entidade. E, portanto, usufruem de 12 anos para a dedução de um prejuízo fiscal aos lucros dos anos posteriores. Isso é mais uma das vantagens da contabilidade organizada. É a possibilidade de existir prejuízo. No ano em que há prejuízo, o rendimento é zero. E depois, no ano seguinte, havendo lucro, esse lucro vai poder ser absorvido em parte pelo prejuízo do ano anterior. Os prejuízos podem se reportar ao longo de 12 anos. Os trabalhadores independentes com uma contabilidade organizada, eles têm que entregar a IES, a Informação Empresarial Simplificada. Também é obrigatório ser um contabilista certificado a entregar a IES. E como possuem uma contabilidade organizada,
eles têm que apresentar demonstrações financeiras. A contabilidade é feita como se fosse uma empresa. Estão abrangidos normalmente pela norma contabilística das microentidades. E têm que apresentar uma demonstração dos resultados, onde se faz o elenco dos rendimentos e dos gastos, e se obtém o tal resultado antes de impostos, que também é denominado resultado contabilístico. É a diferença entre os rendimentos e os gastos. E tem que apresentar depois, para além da demonstração dos resultados, o seu balanço. Ou seja, as demonstrações financeiras que as empresas também têm que apresentar, uma vez que estamos perante um trabalhador independente ou um empresário em nome individual, categoria B, rendimentos empresariais e profissionais, com contabilidade organizada. Ou seja, a contabilidade organizada, mesmo que pela norma contabilística para microentidades, tem a demonstração dos resultados e o balanço como demonstrações financeiras a apresentar. Ora, desta forma, vamos ver um caso prático para que possamos compreender e para concluir esta apresentação como funciona o regime simplificado e o que é que de facto isto é. Ora bem, comecemos então pelo seguinte. Um agregado familiar à data de 31 de dezembro de um determinado ano N. Esse agregado familiar é constituído pelo Pedro, que tem 38 anos, é jornalista a recibo verde, portanto ele pertence à categoria B. E o seu rendimento bruto da categoria B foi de 15.000 euros. 15.000 euros é o total dos recibos verdes que ele emitiu até ao dia 31 de dezembro daquele ano N. Depois, o agregado familiar é também constituído pela Mariana, que tem 36 anos. Ela é contabilista, mas tem contrato de trabalho sem termo com a empresa ABC SA. Portanto, é trabalhadora dependente. Ela tem um rendimento bruto da categoria A de 28.000 euros. Os dois são casados, têm um dependente, um filho, a seu cargo, que é o Raul, que tem 10 anos. Então, estamos perante um agregado familiar constituído pelo sujeito passivo A, o Pedro, de 38 anos, o sujeito passivo B, a Mariana, de 36 anos, e o Raul, o dependente, de 10 anos. Ao longo do ano, eles suportaram um conjunto de despesas, como é normal, as chamadas despesas gerais, o Pedro 2.800 euros, a Mariana 3.900, depois tiveram despesas de saúde, os três, o Pedro 100, a Mariana 300 euros, o Raul 200, tiveram despesas de educação e formação, o Pedro 365 euros, a Mariana 390 euros e o Raul, como anda a estudar na escola, teve 1.200 euros em despesas. Depois o casal suportou IVA em restaurantes, IVA, trata-se do IVA. Suportou IVA em restaurantes, em alojamentos, em mecânicos automóveis, em veterinários, por exemplo, trata-se do IVA suportado de 460 euros e pediu fatura sobre esses serviços. Este IVA suportado é o IVA que é suportado, conforme nos refere aqui o manual. Eu só vou referir rapidamente que trata-se do IVA suportado em faturas que titulem prestações de serviços de manutenção e reparação de veículos automóveis, motociclos, alojamento, restauração e similares, salões de cabeleireiro, institutos de beleza, atividades veterinárias e aquisição de passes.
Trata-se do IVA que foi suportado nestas despesas e que depois vai entrar nas despesas para deduzir 15% do valor do IVA até ao limite de 250 euros. Nós aqui já estamos, neste caso prático, a falar de um agregado familiar que quer saber como se calcula o seu IRS. Por isso é que temos todos estes dados. Mas vamos àquilo que nos traz a este vídeo. Nós temos aqui o Pedro, tem 38 anos, é jornalista a recibo verde. E jornalistas é uma das atividades que faz parte lá do artigo 151 do Código do IRS, nas atividades. Trata-se do Código 1327, jornalistas e repórteres. E, portanto, esta é tal tabela de prestadores de serviços do artigo 151 do Código do IRS. E, portanto, todas as pessoas que fazem parte ou cujo código de atividade consta desta tabela, conforme vocês viram ao bocado, conforme nós vimos ao bocado, e jornalistas efetivamente faz parte desta tabela, é o código 1327, foi assim que ele abriu a atividade a recibo verde, e significa que, de acordo com o código do IRS, ao lhe ser aplicado o regime simplificado do artigo 31, a autoridade tributária vai-lhe aplicar 0,75. Então, o Pedro faturou 15 mil euros. Na qualidade de jornalista, recibo verde, 15 mil euros, categoria B, prestação de serviços. O Pedro vai ter que preencher o anexo B, regime simplificado. Ele não optou por contabilidade organizada. Não atingiu 200 mil euros, está muito longe disso, apenas 15 mil. Ele quer o regime simplificado. Então ele coloca regime simplificado ao preencher o anexo B e trata-se de rendimentos profissionais. Depois coloca no código da tabela de atividades o código de jornalista, que vimos ainda agora, e vai declarar no campo 403 rendimentos das atividades profissionais especificamente previstas na tabela do artigo 151, os seus 15 mil euros de faturação ou de rendimento bruto durante o ano. E o que é que a autoridade tributária vai fazer? Sabendo a autoridade tributária que o Pedro não fez qualquer opção por contabilidade organizada, está no regime simplificado, ele apresentou o anexo B, a autoridade tributária vai aplicar ao rendimento líquido da sua categoria B o tal coeficiente de 0,75 vezes 15 mil euros, que é o seu rendimento bruto. E aquele rendimento bruto que foi declarado de 15 mil euros passa a ser o rendimento líquido da categoria B de 11.250. Se nós fizermos 15 mil menos 11.250, temos 3.750. É como se a autoridade tributária tivesse descontado ao Pedro 3.750. Ou é como se o Pedro tivesse gastos de 3.750. Corresponde a 25% ou 0,25% do seu rendimento. E este valor de 11.250 é o chamado rendimento líquido da categoria B e é o valor que vai ser objeto de tributação. Uma vez que o Pedro e a Mariana são casados e entregaram em conjunto a declaração, eles optaram por entregar em conjunto a declaração, a autoridade tributária calcula o rendimento
o IRS, os rendimentos e depois o IRS em conjunto, porque é uma opção pela entrega conjunta da declaração. E eu só quero explicar o seguinte, porque muitas vezes ao observarem aqueles coeficientes 0,75, 0,15, 0,50, 0,35, no caso do alojamento local, fica-se com a ideia que aquilo é o IRS que vai ser pago. Não tem absolutamente nada a ver com isso. 0,50, 0,35, 0,75, 0,15 no caso de venda de mercadorias é o coeficiente que se aplica ao rendimento bruto da categoria B para o transformar no rendimento líquido. Regime simplificado é a forma que a autoridade tributária utiliza para calcular o rendimento líquido dos contribuintes. E a contabilidade organizada é outra forma. E, nesta forma, que é o regime simplificado, o rendimento líquido vai ser adicionado ao rendimento líquido da mulher. A Mariana tem um rendimento de 28 mil euros. E quem tem rendimentos da categoria A, que é o trabalho dependente, tem direito a uma dedução de 4.104 euros, é o que está previsto na legislação. Todas as pessoas que têm rendimentos da categoria A têm direito a uma dedução específica de 4.104, é o caso da Mariana. Depois estas deduções podem ser aumentadas, mas o valor mínimo é de 4.104. Eu descontei aos 28.000 4.104 para a categoria A e obtive 23.896. E tenho que somar os dois, porque eles querem entregar ou optaram por entregar a declaração em conjunto. E essa soma chama-se o rendimento líquido total, que é a fase do englobamento do IRS, em conformidade com o artigo 22 do Código do IRS. Soma o rendimento líquido da categoria B do Pedro, rendimento líquido pelo regime simplificado, e soma o rendimento líquido da categoria A do trabalho dependente, da Mariana, que teve direito a 4.104 euros de dedução específica ao seu rendimento bruto. As deduções específicas, elas vão variar por cada categoria. E o rendimento global ou total é de 35.146. E agora é que vem a fase da tributação. Era isto que eu gostaria que compreendessem. Agora é que vem a taxa de IRS. Quem opta por entregar em conjunto usufrui do chamado quociente familiar. E a autoridade tributária divide o rendimento líquido total, que é a soma dos vários rendimentos líquidos que foram objeto de englobamento, divide por 2. Quem entrega sozinho, divide por 1, que é a mesma coisa que não fazer nada, como é óbvio. Mas o quociente familiar para as pessoas, os casais, casados ou uniões de facto, que entreguem a declaração, que optem por entregar o IRS em conjunto, casados ou as uniões de facto, e uniões de facto desde que estejam a viver há mais de 24 meses juntos. A autoridade tributária divide por 2. E dividindo o rendimento líquido total por 2 dá 17.573. E agora é que vem a tributação. Agora é que vem a tributação. Agora é que vem a taxa de IRS. Ou seja, 17.573 vai ser posicionado pelo fisco nas taxas do artigo 68 do Código do IRS. E, de acordo com estas taxas do artigo 68 do Código do IRS, que eu vou voltar a consultar, que entretanto cliquei
na ligação e fui até ao código do IRS, que tem aqui hiperligações. Isto vai-me diretamente para o código do IRS, mas temos aqui a tabela. Portanto, o valor é 17.573. Então, este valor vai ser enquadrado num escalão. E o escalão é de mais de 10.700 até 20.261. Este é que é o escalão ao qual a família pertence. E ser-lhe aplicada a taxa de 28,5% e uma parcela a bater de 1.191,23. Isto é que é a tributação. Lá os 0,15, os 0,75, os 0,50, os 0,35 é a aplicação de um coeficiente ao rendimento bruto para o transformar num rendimento líquido. E depois vai ser esse rendimento líquido, junto com todos os outros, inclusive o do outro sujeito passivo, se entregarem em conjunto, que vão ser divididos por 2, porque eles entregaram em conjunto, e a tributação vai surgir agora. Portanto, fica bem definido a diferença entre aquilo que é o coeficiente do regime simplificado e depois é que vem a tributação, pelo artigo 68 do Código do IRS. E, portanto, enquadra-se o casal num escalão. Nós aqui em Portugal, o escalão mínimo tem uma taxa de 14,5%, o escalão máximo, que é para quem apresenta rendimento líquido acima de 80.640, é de 48%. Isto já são as taxas finais do IRS, às quais soma uma taxa adicional de solidariedade. Quando os rendimentos vão acima de 80.000 até 250.000 euros, acresce mais 2,5%. Quando os rendimentos totais líquidos ultrapassam ou o chamado, o rendimento coletável, ultrapassa os 250.000 euros, para além da taxa de 48%, tem ao excedente uma taxa de 5%. Isto é a chamada taxa adicional de solidariedade. O casal em concreto está aqui nesta linha e vai ser tributado em conformidade com esta linha. Ou seja, aos 17.573 aplica-se 28,5%, subtrai-se os 1.191,23, que é a chamada parcela a abater, vai subtrair no cálculo, e este valor subtraído de 1.191,23 dá 3.817,08. E, como se trata de casados, usufruíram do quociente familiar, dividiu-se por 2, mas depois de se aplicar a taxa e a parcela a abater, para formar a coleta, volta-se a multiplicar por 2. E a coleta deste casal passa a ser de 7.634,16. E depois, a partir daqui, vêm as deduções à coleta. Portanto, temos a coleta do casal e, seguidamente, vêm as deduções à coleta e que têm a ver com as despesas. O dependente deduz à coleta dos pais 600 euros, em conformidade com o artigo 78A do Código do IRS. Vamos ali consultar. Nós, no artigo 78 do Código do IRS, temos as várias deduções à coleta. Vejam, eu tive que calcular a coleta e agora vêm as deduções à coleta das várias despesas. E a primeira dedução que existe é a dos dependentes. E um casal que tenha um filho
tem direito, logo como ponto de partida, a deduzir por cada dependente, isto é o artigo 78A do Código do IRS, 600 euros. Para dependentes com mais de 3 anos. O Raul tem 10. Se fosse um dependente com idade inferior ou igual a 3 anos, 726 euros. Portanto, nestes cálculos, depois de se calcular a coleta, vêm todas as deduções à coleta relativamente às despesas do casal, até se formar o imposto liquidado, que depois vai ser comparado com as retenções na fonte ou as antecipações que foram feitas, e se as retenções na fonte forem superiores ao imposto liquidado, que é a coleta menos todas as deduções à coleta, teremos reembolso para o casal. Daí as retenções na fonte serem bastante importantes, porque permitem que não tenham ou não tenhamos que pagar o imposto todo de uma só vez. E na categoria B, os trabalhadores independentes fazem regra geral, no caso do Pedro, o Pedro, ao nível de retenções na fonte, os seus 15.000 euros estiveram sujeitos a 25%. Eu vou supor que ele trabalhou sempre para entidades com contabilidade organizada, na qualidade de jornalista, e à medida que passava aos recibos verdes, havia uma retenção de 25%, e, portanto, ele antecipou às finanças 3.750 euros. Bom, eu penso que ficou o essencial sobre o que distingue o regime simplificado do sistema de contabilidade organizada. A contabilidade organizada, ela exige a contratação de um contabilista certificado, mas permite deduzir um maior valor de despesas. Tais como, por exemplo, a própria contratação do contabilista, as rendas dos escritórios, as depreciações de aquisição de equipamentos, ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis, um rol de despesas, de gastos que fazem parte da chamada classe 6 do plano de contas. Na contabilidade organizada, o resultado do trabalhador independente, o resultado antes de impostos, são os rendimentos menos os gastos e que são formados na demonstração dos resultados. Ou seja, na demonstração dos resultados, e quem tem contabilidade organizada, o contabilista certificado tem que elaborar a demonstração dos resultados. Nesta demonstração dos resultados estão os rendimentos, que são as vendas e serviços prestados, e depois temos várias rúbricas de gastos que resultam da contabilização na classe 6 do plano de contas até se formar o resultado antes de impostos. Este resultado antes de impostos depois vai ser objeto de um tratamento fiscal, de ajustamentos fiscais a acrescer e a deduzir, através do preenchimento do anexo D, uma vez que quem tem rendimentos da categoria B e possui contabilidade organizada ou opta por contabilidade organizada, é obrigado a preencher o anexo C, e este anexo tem que ser preenchido por um contabilista certificado. Antes de escolhermos o regime da contabilidade organizada, caso queiramos fazer essa opção, temos que fazer bem as contas. E temos que ver se as despesas que nós suportamos para desenvolver a nossa atividade são superiores aos coeficientes que são elencados no artigo 31 do Código do IRS. Não se esqueçam que o regime simplificado, ele
está previsto no artigo 31 do Código do IRS e para a vossa consulta podem sempre ir ao Portal das Finanças, obter aqui este Código do IRS e no artigo 31 temos lá os vários coeficientes do regime simplificado. É uma questão de nós vermos se de facto as nossas despesas são superiores à margem de 25% que nos é dada na prestação de serviços ou aos 85% de gastos para a venda de mercadorias e os restantes coeficientes. É uma escolha que deve ser feita e temos que sempre pensar em termos de economia fiscal, ou seja, seguir aquele caminho que nos vai conduzir a menos imposto a pagar ou, no caso de ter havido retenções na fonte, podemos ter um maior reembolso. Não esquecer que, se chegarmos ao final do ano, 31 de dezembro de 2020, e a nossa faturação ficou muito aquém dos 200 mil euros, nós no próximo ano, 2021, se não fizermos nada, entramos naturalmente com o regime simplificado. Mas se, depois de pensarmos bem, chegarmos à conclusão que a nossa estrutura de gastos faz todo sentido optarmos por uma contabilidade organizada, porque a contabilidade organizada permite deduzir muitos mais gastos, como é óbvio. Acho que isso ficou bem claro, que na contabilidade organizada o resultado antes de impostos são os rendimentos menos os gastos. Pode haver até valor negativo, pode resultar em prejuízo. Se chegarmos à conclusão que isto faz sentido, ou seja, que temos uma estrutura de gastos que justifique, temos até ao dia 31 de março de 2021 para optar pela contabilidade organizada. E isso requer a obtenção dos serviços de um contabilista certificado. Penso que ficou claro esta questão do regime simplificado e da contabilidade organizada. Resta-me agradecer muito o facto de ter visualizado este vídeo e até uma próxima oportunidade. Até breve.